Pré-lançamento do 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais, que a gente vai dar uma projeção maior com o lançamento dos vídeos que estamos gravando aqui, lançando-os no site do Grupo de Estudos e Pesquisa de Direitos Culturais, do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, e também fica à disposição do Marcos para, caso queira, lançar também no site do GEDAI, que é o grupo de pesquisa dele, né? O professor Marcos Wachowski é um nome muito importante da academia brasileira, que nos honra imensamente com sua presença aqui, e que é uma presença que corresponde a um desdobramento de intercâmbio acadêmico e cultural que a gente já vem desenvolvendo, eu acho que há uns 2 ou 3 anos, né? 2 ou 3 anos, tanto com a presença dele aqui em bancas de dissertação de mestrado, quanto com a orientação subsequente na Universidade Federal de Santa Catarina de alunos egressos dessa universidade, quanto no honroso convite para que muitos dos nossos alunos e professores aqui da Universidade de Fortaleza possamos participar, e efetivamente já participamos, de algumas edições de um congresso, com certeza o mais importante congresso a respeito de direitos autorais e interesse público, que o professor Marcos é o coordenador e o idealizador, e que tem como outra figura exponencial o professor José de Oliveira Ascensão. Então, é uma aula magna, professor Marcos. Esse é o 2º encontro que eu estou tendo com os alunos desse semestre. O primeiro encontro foi aquele encontro para definir como será a disciplina. A gente ainda não trabalhou os conceitos, ainda não trabalhou nada, e essa sua aula magna vem num momento muito importante e, com certeza, terá desdobramentos diretos em toda a disciplina quanto nas atividades acadêmicas. Então, nessa aula magna para o curso de mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Fortaleza, que é conjugada com essa atividade de pré-lançamento do 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais, o professor Marcos Wachowski vai fazer uma palestra sobre o tema Direitos Autorais e Interesse Público, que imagino seja a sua área de pesquisa preferencial, embora ele tenha diversas outras searas de estudos também muito importantes. Então, professor Marcos, é um grande prazer recebê-lo aqui na Universidade de Fortaleza. Fique muito à vontade, a palavra é sua. Bom, obrigado ao convite do professor Humberto. Eu não me canso de dizer que Humberto é uma pessoa íntima, antes mesmo de o conhecer, porque quando em 2002 eu iniciei os meus estudos de doutorado, uma das primeiras pessoas que eu tive acesso na literatura sobre direitos fundamentais e direitos culturais foi o professor Humberto. Então, eu só vim conhecê-lo 5, 6 anos depois. Então, é uma amizade que vem dos livros, né, da pesquisa, e é sempre uma satisfação muito grande estar aqui em Fortaleza, especialmente no grupo de pesquisa de direitos culturais, que é coordenado pelo professor Humberto. Esse tema da nossa conversa de hoje, sobre direitos autorais e interesse público, ele realmente um tema que o nosso grupo de pesquisa, o GEDAI, trabalha. Por quê? Porque pensar propriedade intelectual hoje, dentro da sociedade atual, ela tem
tem que se buscar uma reflexão que não seja aquela dicotomia clássica de separação do direito entre direito público e direito privado, e colocando o direito do autor como sendo afeto à esfera do direito privado, né? Essa dicotomia entre público e privado normalmente coloca duas faces antagônicas, o direito público e o direito privado, como sendo o dia e a noite, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno. Ora, e se nós aproximarmos isso, aonde que nós vamos colocar o direito de autor? O direito de autor ficaria no direito privado, né, no círculo do interesse privado, e a borda, né, de contato com o interesse público seriam as limitações. Então, ele é eminentemente privado e a borda que eu vou autorizar o uso para fins educacionais, alguns tipos de limitações com relação à reprodução da obra. Mas será que esta dicotomia clássica se traduz nas necessidades que nós temos na sociedade com relação à difusão do bem intelectual? Eu digo que a legislação autoral brasileira ela vai apresentar-se como sendo impeditiva. O direito autoral clássico se resume a uma aula. Pode desde que autorizado pelo autor. Posso fazer isso com a fotografia? Pode desde que autorizado pelo autor. Quer dizer, acabou o direito autoral, desde que autorizado pelo autor. Por quê? Porque se coloca absolutamente dentro da esfera privada. E se pensarmos hoje na sociedade, com todas as novas formas tecnológicas de reprodução, de distribuição, de criação, e se pensarmos pela ótica do direito privado, nós vamos encontrar formas de digitalização de obras que deverão ser que deverão ter um bloqueio tecnológico que evite a sua reprodução, que evite o acesso, que impeça o download, que impeça o compartilhamento, que impeça a comunicação dessa obra ao público, que impeça a sua difusão e que evite a pirataria. Quer dizer, percebam que eu estou fazendo uma leitura absolutamente do viés privado. E a partir daí você encontra a palavra pirataria. O que é a pirataria no direito intelectual, na propriedade intelectual? De onde vem essa palavra pirataria? Vocês têm ideia de onde está? No ordenamento jurídico brasileiro, onde é que nós encontramos a expressão pirata? Não. Nós vamos encontrar no Código Comercial de 1850, quando se fala em avarias grossas, tudo aquilo que se dá a bem do navio para salvamento da carga do navio, né, para quando está sofrendo ameaças de um corsário ou pirata. E quando se utiliza esse termo pirataria no universo da sociedade da informação, ela serve para tudo. Ela serve para descaminho, ela serve para contrabando, ela serve para reprodução não autorizada e, de vez em quando, alguém até utiliza para plágio. Isso é pirataria. Quer dizer, quando você tem um termo como pirataria, que não é um termo jurídico, e sim é uma expressão colocada para servir a aos malefícios que possam ocorrer a um bem intelectual, eu gostaria de pontuar que a expressão pirataria não é adequada. Nós temos que ter muito cuidado a falar sobre isso. É a mesma coisa quando se fala sobre quebra das patentes. Por exemplo, o Brasil vai quebrar as patentes do medicamento AZT por conta da AIDS. A expressão quebra de patentes não significa licenciamento compulsório. A expressão quebra de patentes significa dizer que eu vou desrespeitar uma patente estrangeira no Brasil e isso tem uma repercussão jurídica violenta, ou seja,
todas as patentes depositadas no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no Brasil, estão abertas no cenário internacional. É isso que significa quebrar uma patente. É isso que houve? Não. A mesma situação a gente tem que ter cuidado quando se fala em pirataria. Porque com pirataria e compartilhamento de arquivos não é a mesma coisa. O compartilhamento de arquivos é a matriz da internet. A sociedade da informação, hoje, pautada pela forma com que as pessoas se comunicam através das novas tecnologias, ela tem como fundamento o quê? O compartilhamento. Copyright. Quando se fala também em direitos de autor e copyright, nós temos que ter claro que copyright e direito autoral não é a mesma coisa, não são sinônimos, não possuem a mesma base legal. O copyright é anglo-saxão, ou seja, somente existe nos Estados Unidos e no Reino Unido. E ela tem como base o Estatuto da Rainha Ana, no início do século XIX, que significa dizer a concessão dos privilégios sobre a reprodução de um livro. Então, o detentor de um copyright é que pode autorizar ou não a reprodução de um livro. O detentor de um copyright, o titular de um copyright, pode ser o quê? Pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Tanto faz. Ele que vai autorizar ou não a reprodução da obra. E acaba aí. Eu tenho que ter o registro do copyright. Agora, os direitos de autor não têm o foco na obra. Os direitos autorais têm o foco na pessoa. Ele é fruto do pensamento da Revolução Francesa. E, centrado na pessoa, o direito que o autor possui sobre a sua criação. E ele tem de duas ordens. Os direitos morais, que são direitos personalíssimos, ligados à sua pessoa, ou seja, o direito da paternidade, eu sou o pai desta criança, desta obra. O direito da nominação, eu escrevi Gabriela Cravo e Canela, então o nome do livro será Gabriela Cravo e Canela, e o autor é Jorge Amado. Se eu adquirir os direitos de autor de Jorge Amado, eu não posso retirar a sua paternidade. O direito de modificação, o direito de atualização, o direito de integridade. Jorge Amado escreveu um livro, eu não posso separá-lo em capítulos e publicar. Então, esses são direitos morais. E esses direitos morais são inalienáveis, imprescritíveis. E os direitos patrimoniais, que são os direitos econômicos de comercialização. Esses direitos de comercialização são os royalties que o autor recebe pela sua criação. O que ocorre? A partir de um determinado tempo, eles irão cair em domínio público. Qual é o tempo? O tempo foi fixado em 50 anos, pós-morte do autor. Senta que lá vem a história. Como é que chegou? Mas não é 70, professor? Em 1886, quando foi feito Berna, que é a Convenção Internacional, é que se estabeleceu o prazo de 50 anos. Alguns países davam 14 anos, outros países davam 20 anos, mas para se fazer o acerto, para se fazer o ajuste do tratado, se estabeleceu 50 anos. E as legislações internas dos países elevaram para 70. Então, Berna fala 50, a maioria dos países fala em 70 anos. Alguns bens intelectuais não têm proteção de 70 anos, como, por exemplo, o software. O software tem proteção de 50 anos. Por exemplo, o audiovisual tem proteção de 50 anos ou 70 anos, dependendo do país, mas não contado a partir da data da morte do autor, mas sim da data da comercialização, tanto o software como o audiovisual. A partir de agora, nós vamos encontrar, dentro desse discurso privatista, mitigado um aspecto que eu creio fundamental, que é o interesse público. Aonde entra o interesse público em tudo isso?
Se nós pensarmos dentro da perspectiva do interesse privado, o interesse público fica na outra margem do rio. Agora, se nós invertermos o raciocínio e pensarmos no direito de autor a partir da primeira interface do interesse público, nós vamos encontrar uma outra dimensão, que é a dimensão cultural na qual está o direito autoral. A dimensão cultural da qual emerge a criação autoral. A dimensão cultural aonde está a própria difusão da obra autoral. Então, o interesse público dentro do direito de autor nestas novas tecnologias da informação, que é a possibilidade de você digitalizar a obra. E quando se fala em digitalização do entorno digital, não é simplesmente eu pegar uma obra, uma fotografia e digitalizá-la em PDF ou outro tipo de arquivo. Não, é perceber que tudo que está na rede, tudo que está no seu computador, tudo que está na nuvem, não passa de uma sequência numérica de 0 e 1. Se você olhar um livro no meio físico, se você olhar uma fotografia no meio físico, ela é absolutamente distinta. Mas quando se tem isso em base de dados, o que difere uma coisa de outra é a forma que ela está mixada. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o interesse público dentro dos direitos do autor nessas novas tecnologias devem ter novos conceitos. O primeiro conceito que eu coloco é o conceito do remix. Remixar. O que é que um compositor como Pixinguinha realizava? Ele remixava. O chorinho é um remix. Como assim um remix? O choro não tem uma partitura expressa. Ela tem a parte do improviso. A parte do improviso são aqueles músicos que pegam e fazem a música com base numa outra estrutura pré-existente. O que é o remix nas novas tecnologias? É você poder acessar essa base de dados digital e reorganizá-la, criando uma nova ordem, um novo arranjo, que é efetivamente distinto do anterior. Eu posso pegar uma tela de Van Gogh, aquela tela tem um milharal, e pegar aquele amarelo com as espátulas de Van Gogh e transportar para uma outra tela, remixá-lo num sol. Uma composição completamente diversa, só que você se apropria e recria. Isso se chama transformação criativa. Eu posso ver isso também na música. Quando eu consigo trabalhar com um timbre e recolocá-lo, esse timbre, numa outra música, com outra batida, com outra criação. O que eu quero dizer com isso? Não há possibilidades de nós termos criação no ambiente digital se não for enfrentada a questão do remix e da transformação criativa. Cada vez mais, tudo é feito no meio digital. A criação humana é feita através desses recursos. E aí entra uma nova palavrinha que se chama interoperabilidade. A gente tem, quando fala interoperabilidade e portabilidade, a gente lembra de celular, mas não é isso. Nós não estamos falando do celular. Nós estamos falando que eu tenho uma base de dados e ela tem que ser portável deste equipamento para aquele equipamento. Ela tem que estar disponível em todos os tipos de hardwares. Ela tem que ter uma interoperabilidade. Ela significa dizer que ela não pode estar restrita a um determinado padrão,
mas que esse padrão possa ser comunicar. Eu posso fazer uma apresentação num PowerPoint, posso fazer uma apresentação num software livre, eu posso fazer no open source, e todos os hardwares têm que funcionar com padrões interoperáveis. Isso é para dar um exemplo. Né? Quando se fala em direitos de autor e interesse público, vem sempre a discussão, mas então nós estamos falando de uma situação gratuita. O interesse público vai dizer que há uma gratuidade e que o autor não será remunerado. Não é bem verdade. Não é bem verdade. O que é verdade é que há uma facilidade muito grande de difusão e distribuição e compartilhamento do bem intelectual pela internet. Mas isso não significa dizer que seja gratuito e que o autor não receba não possa receber e não deva receber a sua remuneração. Não? Durante muito tempo foi visto a forma de acesso como uma violação. Como assim? Eu volto, senta que lá vem a história. Quando o software nos computadores começaram a ser percebidos de um computador, poderia ser instalado em outro computador, isso começou-se a estruturar a discussão da reprodução em violação dos direitos de software. E as coisas foram avançando dentro de um viés privatista que até a própria visualização no monitor, sem a gravação, já era considerada uma reprodução não autorizada. Obviamente que nós estamos querendo discutir que dentro desses novo ambiente tecnológico existe uma distinção entre o que é cópia e o que é reprodução, o que é compartilhamento, do que é o download. São coisas absolutamente distintas. Nessa situação, novas formas de licenciamento de obras surgiram. Não a forma clássica, mas eu estou falando do movimento do Creative Commons, que veio a possibilitar de forma ímpar a difusão das obras intelectuais no ambiente digital. O Creative Commons não viola direitos de autor. A princípio, o Creative Commons está violando os direitos de copyright ou está violando o Tratado de Berna. Volto a dizer, não. É uma nova... Porque o autor, ele pode, esponte própria, por sua livre vontade, colocar a obra em domínio público, se quiser. Eu publiquei um livro e declaro, este livro está em domínio público a partir da data de sua publicação. E foi para domínio público. Qualquer um pode fazer o que quiser. Quer dizer, aquele que autoriza uma obra em Creative Commons significa dizer que ele já está, de antemão, autorizando terceiros a reprodução desta obra. Esta reprodução pode ter finalidade econômica, como pode não ter finalidade econômica. Essa reprodução pode ser total ou parcial. Essa reprodução pode sempre citar a fonte primária da obra. E aí nós temos o tipo de licença do Creative Commons. O Creative Commons funciona como licença padrão. Vou dar uma analogia como um seguro de carro. Quando você vai fazer um seguro de carro, a apólice que você tem não tem as regras das cláusulas contratuais que estão depositadas em cartório. O Creative Commons funciona da mesma forma. As cláusulas padrões do Creative Commons são atualizadas anualmente. Então você pode ter alguns livros, como este aqui, tem licença Creative Commons 3.0. Hoje, a licença Creative Commons é 4.0. Então ela tem
O que eu quero dizer com isso? São várias formas, várias modalidades de licenciamento. Vai de acordo com o que você quer fazer com a tua obra. Eu vou dizer, eu autorizo o licenciamento deste livro, inclusive para fins comerciais. Você pode imprimir e cobrar. Já está pré-autorizado. Eu posso ter uma licença Creative Commons que autoriza a impressão do livro, mas não a finalidade econômica. E aí, a discussão no Brasil. O Estado pode se utilizar de uma licença Creative Commons? Um organismo federal, um ministério, uma secretaria de Estado, uma fundação cultural, uma universidade pública ou privada pode se utilizar? Bom, principalmente nas questões do interesse público, eu digo, haveria necessidade de nós termos licenças públicas nacionais que estivessem mais voltadas dentro dos interesses de políticas públicas nacionais para a difusão de bens e obras intelectuais na construção do patrimônio cultural brasileiro, que é um intangível. E nós não temos essa reflexão, percebam isso. Há a possibilidade de se utilizar uma norma, um padrão estrangeiro? Não vejo problema nenhum. O problema não está nisto. O problema está na falta de política pública para usos livres, para uma licença pública dos bens, principalmente dos bens que são produzidos pelo próprio Estado. Cada vez mais o Estado produz bens intelectuais. Como assim? A TV Câmara, a TV Senado, as fundações culturais que fazem documentários sobre a sua cidade, que publicam jornais, periódicos, tudo isso é produção cultural. E nós colocamos isto dentro das regras de 70 anos de disponibilização. Percebam como é difícil. Percebam como é difícil nós temos a dimensão dos direitos de autor dentro desta perspectiva privatista, quando nós envolvemos as novas formas de comunicação e de compartilhamento de informação na sociedade. Não se pode também confundir ou aproximar direitos autorais de informação. Direito de autor tem como objeto uma obra fruto do esforço humano que tenha valor estético, significados. Agora, informação é fruto, pode ser fruto do esforço humano? Pode, mas a informação não é tutelável pelo direito de autor. A informação tem que ter livre fluxo. Por exemplo, o Coritiba ganhou de 2-1 do Palmeiras, um jogo difícil. Isso é uma informação. Qual é o valor estético que tem nisso? Dito que é um jogo difícil? Não. Agora percebam, quando se faz uma crônica de um Fla-Flu, como Nelson Rodrigues, quando ele não revela somente a informação de um placar, mas sim toda a atmosfera que está envolta dentro do Maracanã, da torcida sofrida, do jogo difícil, nós não estamos mais falando de informação, nós estamos falando de valores estéticos. E aí nós voltamos para o direito de autor. Agora, é óbvio que a informação tem um custo. Se eu for um emissário, se eu for um veículo jornalístico e mando um emissário para a frente da guerra, para a linha de frente, eu tenho todo um custo para trazer essa informação. Mas eu não posso tutelá-la através do direito de autor. Eu não posso criar blindagem em jornais através do direito de autor. Isso foi um exemplo clássico
clássico não. Foi um exemplo que ocorreu na Espanha no ano passado, final do ano passado. Veio uma lei e proibiu que o Google fizesse nos seus buscadores, atrelasse aquele serviço de notícias, onde ele linkava notícias e você via quais eram os jornais espanhóis que tinham determinado. Esse serviço o Google foi proibido de disponibilizar na Espanha. É disponibilizado no Brasil e em outros países, mas na Espanha não. O que acontece? Aconteceu que o volume de views, de acessos aos jornais caiu. Por quê? Porque dificultou o acesso à informação. E eles entendiam que isso estava violando o copyright. Não é a mesma coisa que clipagem. Clipagem de notícias são serviços especializados que fazem assim. Então eu vou vender um serviço de clipagem para o prefeito aqui de Fortaleza, para saber todos os jornais que falam dele. Então eu recorto do jornal e distribuo para ele e reproduzo fotocópias para todos os seus secretários. Então eu compro um jornal de cada e multiplico isso em 100 informações. Aí nós estamos falando em clipagem. Não é a mesma coisa que o Google faz. É outra situação, não dá para fazer. O maior equívoco que se pode fazer é traduzir o mundo analógico para o digital. Entender que isso é a mesma coisa. Não. Ou reprodução do mesmo modelo. Não é possível. Porque se você for reproduzir o mesmo modelo no ambiente digital, você vai ter que blindar a forma da infraestrutura. Como, por exemplo, eu vendo um vinil. Eu vendo vinil. Dificilmente você faz cópia do vinil, porque cai a qualidade. Mas do CD, no CD, então, o CD tem a facilidade e eu vou copiar. Então eu crio um bloqueio. E aí como é que eu vou passar isso para a internet? Eu vou ter que criar uma outra forma de blindar. Quer dizer, fica uma loucura uma situação dessa. Você acaba numa engrenagem que está programada, que foi construída para alta velocidade de difusão do que for, de remixar, você começa a colocar areia no relógio, até travar. O que eu digo sempre é que a tecnologia da informação nos deu uma Ferrari. E se nós começarmos a regulamentar a sociedade da informação com a ótica e a perspectiva do século passado, olhando para trás, nós vamos ter que ter a velocidade de um Fusca. É isso. Né? Ou seja, quando se analisa a nossa lei brasileira autoral, nós vamos encontrar contradições, como essa imagem do poste. Siga em frente, proibido. Quer dizer, é simples. Quando você tem um livro que está na biblioteca e que ele já é raro, ele já não está sendo comercializado, e o que não é difícil de ter, as edições se esgotam, e pelo manuseio ele pode estar se deteriorando, porque um livro, qual é o prazo de vida útil de um livro, você não tem ideia? Desse livro aqui. Não chega a isso. 30, 50 anos, dependendo do manuseio. As folhas vão amarelar. Não para nós, não. A gente sempre fica novo, né? Mas tem sempre reedição dos livros do Humberto. O simples ato de você digitalizar para efeitos de preservação é violação de direitos de autor no Brasil. Ou seja, nós temos contradições e impedimentos enormes na nossa legislação. O que é no Brasil não o é no exterior. Isto que eu falo, acabei de falar, digitalização de acervo para fins de preservação, ser violação de direito de autor, não o é na Europa. Por quê? Porque os países europeus incorporaram nas suas legislações internas a regra dos
Três Passos, que surgiu na Convenção de Berna, na sua revisão de Estocolmo, em 1967, quando se criou o Organismo Internacional de Proteção, o Organismo Internacional, a OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que agregou os dois tratados, o Tratado de Paris, de 1883, que fala sobre patentes, marcas, direito industrial, e de Berna, de 1886. A regra dos três passos autoriza lá. E no Brasil nós não temos ainda. Estamos falando em 1967. Isso nos coloca num patamar hercúleo. Nós estamos entre os 4 países com os direitos de autor mais restritivos do planeta. Perdemos para o Cazaquistão, Quizquistão, para a Argentina e Brasil. A Argentina consegue ser ainda mais restritiva. A Argentina subiu a proteção do fonograma, dos fonogramas, de 50 para 70 anos. Quer dizer, isso alcança Gardel, para ter uma ideia. Os fonogramas de Gardel. E foi o motivo pelo qual se elasteceu. É o mito argentino. É o mito argentino. Algumas coisas que não deveriam ser descobertas, né? O direito de autor sobre sua obra é um direito privado ou um direito público? Se nós colocarmos esta dicotomia, nós vamos colocar a obra de arte como direito privado e o patrimônio cultural como direito público, como sendo duas esferas antagônicas. E entre elas nós vamos ter a estrutura de direitos autorais de propriedade intelectual, a forma de registro dessa obra, a forma de proteção, do copyright, etc. Esta visão dissociada, eu sou radicalmente contrário, porque a obra intelectual ela é público e privada desde a sua gênese. O autor não cria a sua obra para o seu deleite. Ele não cria a obra para a sua própria satisfação. Ele cria a obra para um diálogo, para uma comunicação. E ela não emerge do nada, ela emerge de um caldo cultural. E a proteção que é dada a esse bem intelectual, ela é dada dentro da concepção de um mundo analógico. O mundo analógico protege a forma, protege o conteúdo e o uso. Como assim? Ele percebe, ele vai proteger a expressão da ideia materializada nesse livro. Então, os direitos de autor, o que são? É a forma do livro? Não, a forma do livro é a forma física. O que o direito de autor está protegendo ou tutelando? É o conteúdo. Mas esse conteúdo está dentro de uma forma física. E esse conteúdo vai ser protegido no seu uso, como que vai ser acessado pelo leitor. É simples assim. Só que isso não existe no mundo mais digital. No mundo digital, forma, conteúdo e uso não estão separados. Não são coisas distintas. Vejam a analogia. A forma é o copo, o livro. O conteúdo é o líquido, que é a obra intelectual, escrita, poesia. E o uso é o ato de beber, é o ato de acessar o conteúdo. Se eu retiro a base física, e é o que acontece no meio digital, o conteúdo não é mais possível de ser tutelado, porque
ele vai esvair, o líquido vai escorrer pela minha mão. E eu continuo ainda a pensar que eu vou poder criar uma forma virtual física, virtual digital, para que eu possa conseguir manter esse tipo de pensamento. Não vai dar certo. Percebam, a construção da propriedade intelectual no século XIX foi fantástica. Era um novo tratado, uma nova forma de você escrever um tratado. Era um tratado multilateral. Antes os contratos eram bilaterais. Os contratos de propriedade intelectual, Berna e Paris, são marcos, porque antes os tratados coletivos eram de paz. Paz de Westfália, que assinavam os vencidos e vencedores. Antes os tratados internacionais eram contratos, estabeleciam cláusulas contratuais, obrigações. Quando você olha Berna e Paris, você vê uma formatação legal, de normativa, e ela projetou um futuro, e que hoje não mais se adequa, porque a realidade tecnológica da nossa sociedade mudou. Então, essa transformação do mundo analógico para o digital, os processos de armazenamento e de busca de documentos online, violam sempre direitos autorais. É impossível. Sempre dentro dessa ótica. Agora, se nós pensarmos que tudo no mundo digital é 0 e 1, eu tenho que repensar, e que forma, conteúdo e uso é a mesma coisa, são coisas que não podem ser dissociadas. O conteúdo, a forma e o uso é uma coisa só, não são formas isoladas. Você tem que pensar de uma maneira em que sociedade eu quero viver, ou em que sociedade podemos construir, aquela que vai pagar pedágio a cada segundo, ou aquela que vai construir um mundo sem fronteiras. E nós podemos criar barreiras territoriais no universo digital através do direito de autor. Nós falamos assim, não. Nós temos a internet, o ciberespaço não conhece fronteiras físicas, eu digo. Conhece sim, senhora. Compre um DVD em Orlando. No Walt Disney. E coloque no seu DVD aqui para rodar. E ela tem o quê? Uma chave que diz, não, este produto foi comprado nos Estados Unidos, não é para rodar aqui. As mesmas chaves de distribuições acontecem também na internet. Vou dar o exemplo, Netflix. O catálogo do Netflix na Europa é um, nos Estados Unidos é outro. Por quê? Por conta dos acertos de contratos de direitos de autor. Ele não tem um catálogo único de disponibilização. Poderia ter? Lógico que poderia ter, mas existem reservas de mercado. Estão me entendendo? O uso da propriedade intelectual para criar artifícios que são reproduções de negócios analógicos no entorno digital, justificando assim a própria existência e manutenção do modelo de negócio. E com isso, pressionando que cada vez mais nós tenhamos uma legislação que volte ao passado e não ao futuro. E nós aqui não somos as pessoas que têm conhecimento para discutir o futuro da internet na questão tecnológica, porque o que nós temos de conhecimento de tecnologia é aquela tecnologia que nós já assimilamos. É o meu computador, os meus programas, e não a tendência que será futura. Isso é muito importante.
É muito importante saber que daqui 15 anos nós vamos acessar a internet de uma outra forma que não é nem perto daquela que nós temos hoje. Como nós temos hoje uma forma de acesso absolutamente inimaginável para nós há 15 anos atrás. Então, pensar que um Congresso Nacional tem condições de criar uma norma assim é muito temerária. Nós temos que dizer, aqui eu vou abrir um parênteses para falar do Marco Civil da Internet. O Brasil, com o Marco Civil da Internet, ganhou uma das legislações mais avançadas, mundialmente falando, sobre a democratização e o acesso à internet. É um marco que nos enche de satisfação, mas também é uma preocupação, porque já existem alguns projetos de lei sendo encaminhados no Congresso Nacional, e não sei se... para modificação do Marco Civil da Internet, que nós acabamos de publicar, que foi um fruto de uma discussão de mais de 5 anos, onde houve uma consulta pública ampla, onde todos os segmentos da sociedade brasileira se manifestaram. Nós vamos ter o risco de que de um dia para uma noite, do dia seguinte, nós tenhamos isso solapado ou mitigado. O que é importante termos nos direitos intelectuais e o interesse público é que essas novas tecnologias, elas geram novas formas de expressão, de comunicação e criação. E essas novas formas de tecnologia, à medida em que eles criam novas formas de expressão, comunicação e criação, nós estamos falando num ambiente tecnológico que vai criar novos bens intelectuais completamente inéditos. E essa criação, ela passa inclusive pela própria discussão de quem é o autor. Aquela visão clássica que liga autor e obra. Eu tenho que ter a obra e tenho que ter o autor, para que eu possa outorgar o direito autoral para o seu legítimo criador. Seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 coautores. Nós temos novas formas de criação que são as chamadas obras colaborativas. Então não é mais o indivíduo, não é mais a obra individual, não é mais a obra em coautoria, não é a obra coletiva, mas uma obra colaborativa que eu não identifico quem, dentro do ciberespaço da rede, criou. Estamos falando do quê? Da Wikipedia? Nós estamos falando do Linux, que são... E cada vez mais, o professor Humberto está fazendo uma obra colaborativa, que a obra está sendo realizada inteiramente dentro de discussões virtuais, na troca de ideias, sem a qual todos que lá interagirão serão autores colaborativos, o que é uma outra situação. Tá? É uma nova forma de você trabalhar isso. Qual é a repercussão que nós temos isso no ambiente dos direitos culturais? Obras colaborativas nós só temos com a internet, com essas novas tecnologias. Obras colaborativas nós temos na nossa sociedade. Exemplo de obra colaborativa: folclore, conhecimento tradicional associado, que foram construções que foram elaboradas com o tempo e que você não consegue detectar quem é o autor. E porque não tem uma data única de criação, nós não, pelo direito autoral clássico, nós não conseguimos dar tutela.
Nós vamos fazer isso com as obras colaborativas, com a Wikipedia? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, eu não posso fazer a citação de uma Wikipedia num trabalho acadêmico porque deprecia o valor de investigação. Eu digo, calma lá. Se você for para a Wikipedia perguntar o que é a Revolução Francesa, eu ainda concordo. Agora, se você está fazendo uma tese de doutorado e vai falar sobre tecnobrega, vai achar numa enciclopédia. Você vai achar na Wikipedia. Vai falar sobre, como eu vi uma tese de doutorado que trabalhava sobre a proteção integral do adolescente no ciberespaço e tinha a palavra emo. O que é emo? Vai achar isso no dicionário, mas na Wikipedia você encontra. Então, se ela é uma forma de você aproximação do objeto, ela é válida. A aproximação e erro de uma Wikipedia para outras enciclopédias de erro e acertos é quase o mesmo. Mas aí vem a terceira e uma outra questão que seria é que a Wikipedia não tem consistência, porque ela sempre é mutável. Agora eu vou falar, por acaso isso não é bom? Por quê? Porque você tem uma atualização não periódica de uma edição de uma enciclopédia, mas você tem instantânea. Não se justifica este tipo de preconceito com relação a essas formas. Né? Eu digo mais, e quero que algum dos senhores, senhoras, senhoritas e senhoríticos me contestem. Eu posso hoje afirmar, sem erro, de que todo conhecimento humano já está na internet, já está no ciberespaço, já está no meio digital. Agora, a discussão é, ele está acessível? Ele está disponível? Mas que ele está, está. Ele já está no entorno digital. Então não é ficção científica. Nós não falamos mais em ficção científica. A realidade dos Jacksons é que nós só pensamos em ficção científica com um veículo que nos... disco voador, que retire a gravidade, mas muito mais do que isso foi o avanço tecnológico nas últimas décadas. O direito de autor na legislação brasileira passa por um repensar muito clave, que eu entendo fundamental, que é a discussão sobre o acesso à cultura. É inimaginável que ainda hoje as obras que foram marco da Semana de Arte Moderna do Brasil de 1922 ainda estejam enclausuradas pelo direito de autor, o que dificulta o acesso a este acervo à sociedade brasileira. E mais, quando essas obras estão em coberturas no Rio de Janeiro e que pegam fogo e que o Marchand se lembra, ao invés de retirar uma obra do Portinari ou de Cavalcanti, retira o gato. E a cultura brasileira ardeu. Um dos maiores acervos queimou. E nós não temos este material digitalizado ou de uma outra forma. Isso é triste. Isso é muito triste. Essas novas formas de acesso implicam dizer que não se trata apenas de um site do museu na internet. As novas formas de acesso no ciberespaço, elas incluem toda a mídia social, as redes sociais, as wikis, os fóruns, os weblogs, os blogs, etc. Os uploads que são realizados. E, principalmente, a possibilidade de compartilhamento dos conteúdos no ambiente digital. Eu não sei se eu continuo. Como é que está o tempo? Pode continuar até 11. Quanto tempo tenho ainda? 15 minutos. 15 minutos. Mas fique à vontade se você quiser. Não, porque eu também acho que a gente poderia interagir. Né? Essa cultura digital, então, exige
um novo marco regulatório. Exige um marco regulatório que tenha como centro a possibilidade não da tutela de uma obra intelectual específica, não a tutela de diversos conteúdos de um único autor, de um único compositor, mas sim que ela tenha como foco a tutela de uma diversidade cultural. É neste ponto que se justifica a verdadeira essência do direito de autor dentro do contexto dos direitos culturais. Eu não estou aqui, digamos que o direito cultural seja do Humberto, e o direito de autor esteja representado na minha pessoa. Eu não estou aqui para a tutela de um livro. Eu não estou aqui para proteger um livro. Eu não estou aqui para proteger a pilha de livros de um determinado autor. O direito de autor tem que se prestar para a promoção da tutela e mantença de uma diversidade cultural rica. É aí que reside. É aí que reside. A diversidade cultural é uma coisa interessante, porque a análise que tem que se ter é uma análise sistêmica. O todo é maior que a soma das partes. Se eu pegar toda a bibliografia dos poetas parnasianos e somar, dizer, é isso, tenho certeza que o movimento parnasianista é muito maior do que a soma das obras. Por isso a riqueza cultural é maior do que do seu próprio patrimônio, porque ela é portadora de valores e significados que transcendem a própria obra. É? E a questão é, quando que um bem intelectual, quando que uma obra intelectual é também uma obra cultural? Quando que ela se transfigura, se transforma, sai do armário e se torna um bem cultural? Tem um momento na história que isso aconteça? Ungido. Não, é assim que se faz? Quando? Quando? Em que momento? Se eu digo que ela nasce já dentro de um caldo cultural, mas não é porque ela nasceu num caldo cultural, ela seja um bem cultural. Porque para ser um bem cultural, ela tem que a sociedade tem que perceber nesta obra o quê? Valores e significados. E como é que isso vai acontecer? Se eu guardar o inédito? Não. Somente se ela for como? Compartilhada, acessada, difundida, repensada, reconstruída. E a sociedade perceba nela valores e significados dela mesma. Simples. Agora, o direito de autor pode promover isso, como pode reverter. Não é porque as majors, porque as gravadoras, porque as rádios, porque os programas de televisão massacram determinada música, que ela se torne patrimônio cultural do universo musical brasileiro. O disco Thriller do Michael Jackson, da década de 80 90, somente 30 anos depois foi considerado pelo Ministério da Cultura americano como patrimônio cultural americano. E isso fez o quê? Fez com que ele ganhasse mais dinheiro com isso? Não. Simplesmente o reconhecimento daquela obra como valor. Tá? A constatação disso é que nós temos nessa perspectiva que nos debruçar sobre o primado constitucional da liberdade de expressão da internet. A liberdade de expressão está intimamente ligada à liberdade de criação. Por quê? A criação é um ato de expressão. Questões como biografias autorizadas e não autorizadas, que no Brasil aqui, por conta de uma vírgula no novo Código Civil, teria que ter autorização do biografado. É um absurdo. Violento absurdo.
né, que felizmente o Supremo Tribunal Federal houve por julgar inconstitucional, mas nós temos ainda que pensar para frente. E andar para frente significa dizer, mensurar, ter claro quais são os principais tópicos a serem revistos na Lei de Direitos de Autor. E eu tenho a minha formação de mestrado na área de Direito Constitucional. Então, eu faço a minha leitura a partir da Constituição sempre. E aí, se nós orientarmos a reforma da Lei de Direitos de Autor pelos ditames constitucionais, a proteção jurídica do autor deve ser garantida, deve ser dada, concebida a partir da garantia ao pleno exercício dos direitos culturais, ligados ao desenvolvimento nacional e à formação da pessoa. Se você coloca esta perspectiva de análise e faz a aproximação com o texto da lei autoral, você vai conseguir fazer o quê? Uma nova forma de pensar, de repensar. E aí vem a questão. A lei de direito de autor é de 1998 e já completa 17 anos. Pergunta, há uma necessidade de revisão? A princípio, a estrutura central dela continua válida, porém, ela está inadequada e insuficiente no quadro das novas tecnologias da informação. Por quê? Bom, 98 já é uma lei que veio após a internet. O boom da internet é de 95. Então, em tese, ela teria vislumbrado essas novas tecnologias. Mas isto não é verdade. O projeto de lei que culminou com a Lei de Direitos de Autor em 98 data de 20 anos antes, é da década de 70. Se pensarmos no ambiente tecnológico na década de 70 para a década de 90 ou para hoje, é gritante que o pensamento e a construção não são mais pertinentes e adequados. Então, há necessidade de um novo equilíbrio de interesses públicos e privados. E eu quero aqui frisar a expressão equilíbrio de interesses. Falava-se antes que a lei de direito autoral teria que ser flexibilizada. O que se chama flexibilização de direitos de autor? Você pode deixar que ele possa fazer, em vez de uma cópia, 2 cópias. Você vai flexibilizando o direito. Olha, a questão não é de flexibilização. Isso não é direito do trabalho, flexibilização da jornada de trabalho. O indivíduo pode chegar 5 minutos, 10 minutos de atraso. Isso não funciona assim. Nós temos aí interesses econômicos seríssimos envolvidos. E nós temos necessidades sociais de acesso ímpares, que devem ser reequilibradas. Os interesses privados e os interesses públicos não podem se manter da mesma forma do mundo analógico para o digital, porque senão há uma majoração infinita. Por quê? Porque o custo de uma reprodução de um livro físico é 1, o custo de uma reprodução no entorno digital é 0. A cópia digital, o custo é 0. O conceito de cópia analógica para cópia digital é uma outra coisa, porque cópia, você sabe o que é o original e o que é a cópia. No mundo digital, você não tem nem ideia de qual é o original. Não existe. E a revisão dos paradigmas do direito de autor frente ao direito cultural se justificam sobremaneira, principalmente no artigo 215 da Constituição Brasileira, que sofreu, em 2005, a emenda constitucional número 48. Percebam bem, a emenda 48 de 2005, ela vem incorporar o Tratado da Unesco, a Convenção da Diversidade Cultural.
insertando no parágrafo 3º do artigo 215 que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura com duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país, a integração das ações do poder público que conduzem a 1. A defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Aí nós temos direitos de autor, direitos intelectuais. A produção, inciso 2º, a produção, promoção e difusão de bens culturais. Aí nós temos direitos autorais. A formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. A democratização do acesso aos bens da cultura, direitos do autor. E o inciso 5º, valorização da diversidade étnica e regional. Percebam, nós, em 2005, o Tratado da Convenção da Diversidade é de 2005. E em 2005 veio a Emenda Constitucional 48. Em um ano, nós conseguimos mudar a Constituição brasileira. E o processo de reforma do direito de autor já está em curso há 10 anos, no mínimo. E aguardando a sociedade aguarda por essa reforma. Os principais tópicos, então, é a percepção da importância dos direitos de autor para a manutenção das pessoas que participam da criatividade cultural. Os direitos de autor devem atuar em benefício de todos os envolvidos no processo de criação, principalmente daqueles que efetivamente criam e não somente daqueles que comercializam, promovem e divulgam. E eu gostaria de encerrar dizendo que a reformulação dos direitos de autor, se for feita de forma equivocada, pode promover questões fulcrais, como a exclusão cultural. A exclusão cultural no tocante à disponibilidade e acesso do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, à sua própria diversidade cultural. E isso implica também na população não possuir acesso à internet, que é a exclusão digital. Então, quando se fala em exclusão social, exclusão digital, exclusão cultural, dentro da sociedade informacional, é a mesma coisa. E a partir de uma tutela inadequada, nós temos também o risco de uma tutela desacertada, inadequada para os bens culturais, que possa induzir uma homogeneização de padrões culturais. A internet pode, se for regulada de forma inadequada, promover padrões de homogeneização, o que vem totalmente contra a promoção da diversidade cultural. Tá? Então, 4 itens para acabar. A nova tutela tem que repensar elementos como 1. O direito fundamental à cultura e a importância da proteção da diversidade cultural para o desenvolvimento da sociedade. 2. Os valores éticos inerentes à sociedade e à própria diversidade cultural para o desenvolvimento da sociedade. Repensar a tutela jurídica tradicional aplicada ao direito internacional de bens intelectuais dissociados de bens culturais. Essa dicotomia tem que ser repensada, refletida e, enfim, porque não se justifica mais essa concepção no mundo atual. E, por último, existe uma urgência de uma nova reflexão sobre a tutela jurídica a ser dada pelo direito autoral diante dos bens culturais desta nova sociedade informacional que é portadora de uma nova cultura, que é a cultura digital. Eu gostaria de deixar para vocês o meu agradecimento pelo convite e dizer que nós temos um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Paraná, que é o GEDAI, Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Nós temos material dentro do nosso site, que é o www.gedai.org.br.
e agradecer novamente a oportunidade do professor Humberto, que tão gentilmente sempre nos convida para vir à Fortaleza e a esta universidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. O senhor partilha o seu conhecimento, seu vastíssimo conhecimento sobre o assunto com essa universidade. Nós aqui agradecemos bastante.